Boa noite. Quero já convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35. Hoje é o terceiro episódio da série, o Discípulo Radical. E eu tenho uma palavra de Deus queimando no meu coração. Para ser sincero, assim, até ontem eu estava tentando discernir algo para trazer para vocês aqui. E essa palavra queimou muito no meu coração, então acredito que Deus tem algo para fazer em nós aqui hoje. Amém? Marcos 8, 34 e 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, nós amamos a Tua presença. Deus, apesar de mim, Senhor, apesar de quem eu sou, do processo que eu estou vivendo, eu me coloco nas Tuas mãos hoje, para que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer aqui em nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Começando já então a discorrer sobre esse texto, eu lembro que com 14 anos de idade ali, quando eu tive um encontro com Jesus, quando Ele me encontrou, e eu fui morar no Rio Grande do Sul, e eu tinha muita fome de Deus, muita sede de Deus. Eu realmente tive um encontro com Jesus na adolescência, e eu fui aquele adolescente que dá muito trabalho, e a família manda ele para outro estado, para ele mudar de vida talvez. E, tipo, última cartada assim, sabe? E um dia antes de eu ir, foi dia 22 de maio de 2007, Jesus me encontrou e eu tive um encontro com Ele assim incrível. E eu fui morar numa fazenda, e nessa fazenda não tinha televisão, muito menos internet, não tinha livros, não tinha celular. Eu não tinha acesso a nenhum tipo de tecnologia ou conteúdo, a não ser a Bíblia. E eu morei nessa fazenda 1 ano, 6 meses e 17 dias. E a única coisa que eu tinha, o único conteúdo que eu tinha, entretenimento, ou seja o que for, era a natureza ou a Bíblia que minha mãe colocou na minha mala quando eu fui morar lá. E eu lembro que eu li a Bíblia uma vez inteira, de Gênesis a Apocalipse, e eu não entendi nada. Eu li a Bíblia de novo, não entendi nada. E eu lembro que na terceira vez que eu estava lendo a Bíblia, eu entendi duas coisas. Eu consegui entender a passagem do cego de Jericó e esse texto aqui de Marcos 8, versos 34 e 35. E quando eu li isso, tipo Jesus falando assim, se você quer me seguir, e Ele está falando isso para a multidão, Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu lembro que nessa hora eu pensei, caramba, Jesus é muito direto, né? Jesus é embaçado. Ele não tenta ser macio, Ele não tenta, açucarar o que Ele está falando. Ele simplesmente diz, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu lembro que isso me impactou muito. E como eu não tinha acesso a nada, só a Bíblia, e minha mãe falou bem assim para mim, todas as vezes que você for ler a sua Bíblia, Daniel, você ora antes e você ora assim, Espírito Santo, me ensina a Tua palavra. E eu fazia isso, e eu lembro que quando eu orei isso, eu li esse texto,
eu falei, cara, eu quero seguir Jesus, mas tem um preço, que é negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. E eu fico pensando nos dias de hoje, né? Como eu não tinha acesso a nada, mas hoje, no marketing digital, se alguém fosse transmitir uma mensagem como essa de Jesus, com certeza, sei lá, contrataria um ator, uma atriz, tomando a decisão de seguir Jesus, e no momento mais sorridente dessa decisão, eles capturariam essa imagem. Alguém muito feliz por estar seguindo a Jesus, e eles colocariam a mensagem dessa forma. Mas não é isso que Jesus faz. Ele fala assim, você quer me seguir? Vem e me segue. Mas você quer? Então negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, tudo que nós vemos no Evangelho é que Jesus nunca implorou para que alguém o seguisse. Ele nunca ficou correndo atrás de alguém, falando, não, me segue, por favor, cara, me segue. Ele não usou nenhuma estratégia de engajamento para ganhar mais seguidores. Pelo contrário, como eu disse, Jesus ele era embaçado. Ele confrontou uma mulher em adultério lá no poço. Ele fala para o jovem rico vender tudo que tem e segui-lo. E quando o jovem rico não vende, não segue, ele não sai correndo atrás do jovem rico procurando um acordo, tentando negociar de alguma forma. Você não consegue imaginar a mensagem do Evangelho, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Você não consegue imaginar essa frase como um pedido. É muito mais sobre uma declaração, se arrependa, porque está próximo o reino dos céus. Então, por vezes, o discurso de Jesus parece muito duro, salgado demais, duro demais. E você conhece aquela passagem que quando Jesus está ali, tem uma multidão ao redor dele, e tem os discípulos, e muitos discípulos param de seguir Jesus, abandonam a caminhada. E eu penso que por algum momento os discípulos podem ter pensado assim, cara, se Jesus não der uma maciada nessa mensagem, não vai sobrar mais ninguém aqui. E aí Jesus olha para os 12 que estavam com ele e diz, vocês também não querem ir, não? Então, Jesus é esse homem, o Deus encarnado, que não está preocupado em agradar os ouvidos, amaciar o ego das pessoas, sabe? E o texto que nós lemos mostra com clareza que para seguir Jesus existem algumas exigências. Para seguir Jesus existem pré-requisitos. É como se Jesus apresenta uma listinha. E o que diz o texto? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quiser, pressupõe que você precisa querer, você precisa calcular o custo, o preço de seguir Jesus. O que Jesus não admite é que você fique em cima do muro, que você seja um cristão freelancer, sem comprometimento, alguém que vem na igreja uma vez ou outra, alguém que faz uma oferta ali de vez em quando, alguém que está na multidão. Você sabe, né, já foi pregado aqui pelo pastor na última vez que ele pregou aqui, que existe a diferença da multidão e do discípulo. E a multidão, ela é confortável. Quem está na multidão está confortável. Porque você não precisa se arrepender, você não precisa confessar os seus pecados, você não precisa se abrir, você está bem confortável. A multidão chega no culto, no final do louvor, no início da palavra, e antes da bênção apostólica, já sai e ninguém vê essa pessoa. Isso é multidão. Não tem confronto, não tem atrito. Agora, discípulo
discípulo é diferente. Discípulo, nós também ouvimos aqui, que é seguir os passos, é andar na poeira dos sapatos do mestre. Jesus, ele não tem interesse em ter fãs. Jesus não tem interesse em ter pessoas que ficam bajulando ele. O interesse de Jesus são discípulos. Discípulos. Então, hoje, de verdade, ontem eu estava ali orando e eu falei, Deus, o que é que o Senhor quer fazer no Relive? E o Espírito Santo me trouxe aquela imagem quando você vai criar uma conta numa rede social. Você cria lá, coloca o seu e-mail, coloca o seu nome, telefone, preenche tudo certinho lá. Aí lá embaixo tem assim, li e aceito todos os termos de compromisso. Então hoje, o que Deus colocou no meu coração é que é para a gente ler os termos de compromisso para ser um discípulo. Olha o que diz Lucas 14, verso 25. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Você precisa calcular hoje o preço de seguir Jesus. Ano passado, acabou o Fenda, e uma pessoa chegou até mim e falou, mano, eu estou passando uma luta com uma menina, e ela fica na minha cola, me manda mensagem, e sabe quando você vê a obra do Espírito Santo na vida de alguém que está se santificando, que está se consagrando, mas o diabo fica tentando tragar essa pessoa com tentações. Eu falei, cara, você precisa ser radical, você precisa cortar essa amizade, cara. Porque essa amizade, a probabilidade dela te levar para o inferno, para o buraco, te distanciar de Deus é muito grande. E aí tinha uma outra pessoa próxima, assim, que ouviu a conversa. Ele falou assim, você não acha que você está sendo muito radical, não, em cortar uma amizade assim? Eu falei, cara, quem dera fosse eu. Porque o que Jesus está dizendo é, aquele que não deixar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, amigos, família, aquele que ama a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser um discípulo. Enquanto essa pessoa compartilhava isso comigo, eu lembrei da época da faculdade, quando eu estava fazendo ali a minha formação, e num trabalho tinha uma menina que ficou muito na minha cola, e eu solteiro, me consagrando, eu escolhi esperar, igual o Leandrinho ali, ó. Pô, não podia deixar, né? Tô brincando. Mas vai desencalhar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir, então, para o Leandrinho desencalhar. Aê! Carreira solo. Amém. Eu vou orar para Deus te segurar quando você pegar o microfone. E eu lembro que essa menina ficou na minha cola, e eu ali crente, mas naquele ambiente da faculdade, e ela na minha cola e conversava comigo. E um dia eu fui embora, entrei no meu carro, e ela falou, me dá uma carona. Eu falei, eu não vou te dar uma carona. Ela falou, tá tarde, me dá uma carona, me deixa ali. Eu falei, eu não vou.
E ela entrou na frente do carro, eu liguei o carro e acelerei com o carro desengatado. Ela assustou, aí eu saí. E nesse dia eu fui para casa, tipo, obedecendo Jesus assim, mas sabe quando sua carne está tremendo? E o pior, né? Depois, na faculdade, eu fiquei com a fama que eu era gay, porque eu não... Então você pensa crente, amando Jesus, ainda sou viado ainda sou gay. Eu falei, meu Deus, Jesus amado. E aí depois casei com uma mulher linda, glória a Deus, aleluia. Depois dessa eu tenho uns pontinhos até outubro ali, novembro. Eu era gay, agora eu não sou mais. Não tem nem como, não tem nenhuma prova, né? Na verdade. E é muito louco porque hoje o Espírito cara, você vai seguir Jesus e sua vida vai ser muitas flores, muita coisa bonita. Mas o que Jesus está dizendo se alguém quiser me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades. O discipulado vai te custar tudo. Mais do que te salvar, Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Mais do que ser alguém, do que te resgatar do lamaçal de pecado, Ele quer ser o seu Senhor, Ele tem opinião na sua vida, Ele tem ciúmes de você. O discipulado vai te custar tudo, vai custar seus relacionamentos, seus amigos, a pessoa com quem você vai se relacionar para constituir uma família. Eu não acredito que Deus vai escolher alguém para você casar. Mas se for a pessoa errada, pode ter certeza que se você estiver sensível ao Espírito Santo, Ele vai assoprar o seu projetinho, porque você está ouvindo Ele. Quando você segue Jesus, você vai ter que fazer com o seu tempo aquilo que Ele quer que você faça. Hoje a maior briga é a audiência, cara. O maior Deus desse século é a audiência. É aquilo que captura a sua audiência. É muito difícil até estar pregando aqui, porque você pode estar mexendo no celular agora, vendo algo que você quer. Você está sendo capturado por alguém que quer a sua audiência. Esse é o espírito do tempo. Cara, a gente está no Fenda ali toda terça. E assim, é muito contramão parar tudo, cara, para ficar 2 horas adorando Jesus, simplesmente. Uma vez por semana. Como é difícil. Os relatos que a gente tem. Porque o seu celular vai te chamar, cara. Tudo vai te chamar. Tudo quer capturar a sua audiência. Então Jesus quer ser o Senhor do seu tempo. Ele quer ser o Senhor do seu dinheiro. Porque você trabalha, você conquista uma grana, e o que você faz com essa grana? Deus te deu saúde, Deus te deu uma vida, e você pega o dinheiro, o fruto do seu esforço, do seu trabalho, e você faz o que com ele? Jesus entra aí? Quando Ele pede para você fazer uma oferta, você faz? Ou você acha que é tudo a ver com você? Que você não tem saúde, que você tem uma carreira, que você está fazendo uma grana, seja com freelancer, com qualquer coisa, com trabalho. Jesus quer ser o Senhor do seu dinheiro, o Senhor dos seus instintos, da sua sexualidade, do seu temperamento. E como isso me atinge, cara. Vou contar um testemunho aqui para vocês. A gente tinha acabado de casar, aí a gente estava indo para a academia 6 horas da manhã ali. E pensa, você acordar e 6 horas da manhã você está já pertinho da academia. Era ali no Venâncio ali. E a gente está passando numa rotatóriazinha ali, perto do Venâncio, perto do parque da cidade. E 6 horas da manhã todo mundo está meio dormindo, não tem esse ser humano. Você está tipo acordando ainda. E aí eu acho que eu estava errado mesmo, eu fiz alguma coisa lá no trânsito e um cara buzinou. E me deu o dedo e me xingou. E
O que eu falei para ele foi assim, qual foi? E a Isabela fala que eu abri a porta do carro dirigindo na rotatória, né? E eu abri mesmo. E a Isabela ficou assim meio assustada, assim, tipo, casei com esse homem, tá ligado? Ele não era crente, ele não era evangélico. Eu falei, cara, eu estacionei assim, eu subi pra academia. Fiquei, cara, achei que eu tinha morrido, cara. Achei que eu era convertido. Porque assim, quase briguei com uma pessoa 6 horas da manhã no trânsito, mano. Isso é muito idiota, pô. Jesus quer ser o Senhor do seu temperamento. Ele quer que você seja tão cheio dele, que ainda numa situação de pressão, onde alguém te confronta, o que vai sair daí é Deus, cara. É você engolir seco, e aí você vai treinar e fica ali. Que vergonha, sabe? Que vergonha pra mim, que ando com você há tanto tempo, mas parece que eu nunca andei com você, que eu nunca te vi. E Jesus vai entrando na sua vida. Ele se importa com as suas palavras, com os seus assuntos. Ele se importa com as músicas que você escuta. Com o que você alimenta a sua mente, o seu espírito, o seu coração. Ele se importa, cara. Porque se eu sou casado com a Isabela, que é outro ser humano, e ela se importa comigo, com o que eu faço, imagina Deus que me criou. Que criou você. Você está se enchendo de quê? Qual entretenimento que você busca? Ele se importa. Ele tem ciúmes de você. Deus se importa com o seu cabelo. Um dia eu estava orando, e aí Deus me pediu um voto para me rapar a cabeça e a barba. Eu falei, não é possível. Aí rapei, tirei a barba, cheguei aqui na igreja parecendo um Buda. Aí o Thiago olhou para mim e falou, mano, tu tá muito engraçado. Aí ficou aquela palhaçada, né, normal, já sabia. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, é voto, mano. Ele, beleza. Início do ano agora, primeiro Fenda, vem vindo o Thiago assim, parecendo o Denzel Washington no livro de Eli, quando ele rapa a cabeça e a barba. Eu falei, caraca. Uai, Thiago, o que é isso aí? Rindo também, né? Nem lembrava disso. Não, mano, Deus me pediu um voto. Falei, muito bom, muito bom. E você que está rindo aí, pode continuar rindo também. Quem você vai orar, e você vai caminhando com Jesus, e se ele te pedir um voto? E a gente vai rir de você também, quando você chegar aqui. 2014, estava no meu quarto orando, em janeiro, ali no início do ano. E eu falando, Deus, eu estou me distraindo demais, estou vendo muita televisão, coisa sem futuro, ficar assistindo televisão. Tipo, eu ligava lá no canal off lá e ficava passando skate, surf, um monte de coisa lá, e eu acho massa, eu ficava assistindo lá. Só que quando eu via, passava 2 horas, aí eu assistia Largados e Pelados, ficava lá assistindo lá. Aí eu fui orar, né? Falei, Deus, esse ano vai ser diferente. Aquele clima de você ter uma mudança na sua vida. Deus, eu vou abrir mão da televisão, não vou assistir mais televisão. Esse ano de 2014, eu não assisto televisão. Se alguém tiver com uma televisão ligada, eu saio do ambiente. Se não tiver como, eu não vou olhar, vou blindar minha mente para tentar ao máximo não ouvir nada. Eu faço um voto com o Senhor, que eu não vou assistir TV, porque eu preciso buscar mais você, eu preciso de uma mudança na minha vida, não tem como, e isso está sugando, está drenando a minha força. Beleza, orei. Hoje eu estou mais engraçadinho, né? Vocês estão rindo aí. Mas é engraçado, olha só, eu orei, 5 segundos depois eu falei, tá ferrando de Copa. E aí, beleza, eu acho que foi até nesse ano aí que o Brasil perdeu de 7-1 lá, foi até bom que eu não assisti. Mas Jesus sempre vai pedir algo de você. Eu tomava muito refrigerante, tomava tipo 2 litros de coca, uns 10 anos atrás, mais.
Falei, Deus, vou fazer um jejum. Fiquei 1 mês sem refrigerante. Terminou o jejum, estava doido para tomar refrigerante. Eu falei, tá errado. Vou fazer mais 2 meses de jejum. Finalizou 3 meses, eu não precisava mais tomar refrigerante. Nunca mais tive vontade, nunca mais tomei. Tem mais de 10 anos. Você precisa dominar os seus instintos. Tudo que quer dominar você, você precisa sujeitar aos pés de Jesus. O bispo fala o seguinte: seguir Jesus traz implicações radicais. É uma chamada de alto risco, para além de onde você pode suportar, para além das suas capacidades. Jesus sempre vai te chamar para algo que é maior do que você mesmo. E a pergunta é, você quer ser um discípulo? Você calculou o preço de andar com Jesus? Qual é a segunda exigência que a gente vê nesse texto? Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E aqui não é ser um negacionista, alguém que nega a realidade, um monge que se isola de tudo, que, sabe, alguém assim estranho. Não, não é isso. O que Jesus está dizendo é que você precisa morrer para si mesmo. Morrer para o pecado. Morrer para os desejos pecaminosos. Na linguagem de Paulo, você precisa estar morto para o pecado. Você precisa ter a sua carteira de óbito. De alguém que nega o inferno que quer dominar a sua vida. Se liberte da escravidão de querer tudo do seu jeito, que tem que ser do seu jeito. Isso é uma escravidão. Olha para Abraão. Deus pede Isaac, mano, o filho dele. José foi para a prisão por resistir à tentação. João Batista perdeu a cabeça por confrontar. Por defender aquilo que era moralmente certo. Olha para Estevão, sendo apedrejado, mas vê os céus abertos e vê Jesus. Se liberte da escravidão de andar pelo que você sente. Eu sinto isso. Ai, eu não dou conta. O bispo fala que a sua cabeça está acima do seu coração, porque você domina sobre os seus sentimentos. Está acima do seu ventre, porque você domina sobre o que você come, o que você se alimenta. Está acima do seu órgão sexual, porque você domina sobre os seus instintos. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que você possa suportar. Deus não vai permitir com que você viva uma tentação que você não dá conta de vencê-la. Pelo contrário, Ele ainda manda o escape. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, Ele fugirá de vós. Olha o que diz 1 Coríntios 9:27. Paulo é muito incrível, mano, nesse sentido. Ele diz, mortifico o meu corpo como um atleta faz, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo está dizendo assim, eu mortifico o meu corpo, eu nego as minhas vontades. Tem uma versão que diz, eu esmurro o meu corpo como um atleta faz. Eu corri uma ultramaratona em montanha, 54 quilômetros, e eu treinava com uma pessoa que já tinha corrido mais de 300 quilômetros. E, cara, o treino é puxado. Eu falei, eu quero correr essa ultramaratona. Ela falou, então, numa semana você vai correr 100 quilômetros e na outra semana você vai correr 120 quilômetros. E você divide isso por 7 dias e se vira. Basicamente era isso. E ela já tinha corrido os 300, eu falei, beleza, eu quero. Ela está falando, ela já fez, eu vou. Cara, esse treino me fez estar às 6 horas da manhã em cima de uma montanha, já tendo subido ela correndo, vendo o sol nascer, com dor. E eu fiz essa ultramaratona com 1 ano e 3 meses de treino, terminei. Foi uma experiência assim, muito incrível na minha vida. Mas a verdade é que um atleta que faz algo assim é muito mais do que o seu corpo, é a mente. Então aqui eu consigo entender o que Paulo está dizendo. Cara, mortifica o seu corpo como um atleta faz. Como alguém que
Mano, faz o que deve ser feito. Faz o que deve ser feito. Ia dar um exemplo aqui, mas vou não. Qual a terceira exigência de Jesus? Se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você não pode ter a cruz do outro. Você tem a sua cruz. Cruz hoje é adereço, não é? Todo mundo tem uma cruz, tatua uma cruz. Cruz é uma coisa, é um adereço hoje em dia. Mas cruz é sinônimo de morte. Só os piores ladrões, os piores criminosos iam para uma cruz. Morriam numa morte de cruz, uma morte dolorosa, uma morte lenta. Não é tomar um tiro, mano, uma espadada no coração. É uma cruz, mano. Uma morte dolorosa, uma morte que demora a acabar. Você sabia que o CD do Diante do Trono, que teve menos hype, o que menos foi ouvido, o que menos foi escutado, o que menos as pessoas sabem, é um CD, um álbum chamado Ainda Existe uma Cruz. Ainda existe uma cruz. É muito bom, inclusive. Mas essa não é uma mensagem popular, mano. Tomar a sua cruz, isso significa morte, para ter a vida de Deus. As últimas palavras do Bonhoeffer, que é um livro, né, que a gente está lendo um livro dele no discipulado. As últimas palavras dele num campo de concentração ali, quando o Hitler chama ele para ser enforcado, ele leva ele nu para ser enforcado. Ele era um pastor que pregava contra o nazismo, uma voz nesse tempo. E quando ele está no caminho de ser enforcado, ele diz: este é o fim, para mim, o início da vida. Seguir Jesus, mano, é tomar a sua cruz. É você renunciar, é literalmente morrer, virar lucro. E sendo bem honesto, eu sei que essa mensagem não é popular. Um cristianismo sem a cruz é só uma filosofia, é só humanismo. É cristianismo sem Cristo. E talvez o maior erro cometido por muitos cristãos é fazer a distinção entre receber a salvação e se tornar um discípulo de Jesus. Como se fosse aceitável você ser salvo sem assumir um compromisso com Ele, sem pegar a sua cruz e segui-lo. Você não pode se tornar um discípulo de Jesus se você não morrer para si mesmo. Você segue o seu mestre, você segue Yeshua até na cruz. Até na cruz, você se assemelha, você se identifica com Ele. Você pega a sua cruz e você se torna parecido com Ele. Pega lá o final de João, do livro de João, capítulo 21, naquele diálogo de Jesus que ele pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. E a gente sabe que ele é tipo: Senhor, tu sabes que eu só gosto de você. Eu falei que não ia te negar, eu falei que estava com você para sempre, até onde fosse. Mas, na verdade, eu vejo que eu não te amava tanto assim. E aí Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas, porque essa era a promessa para ele, que ele ia ser a pedra que a igreja ia ser edificada. E ali no final Jesus fala bem assim: Pedro, antes você fazia o que você queria, você ia para onde você queria, mas agora os outros que vão fazer isso com você. Antes você estendia as pessoas, eles que vão estender os seus braços, é mais ou menos isso que Jesus está falando ali, significando a morte com que ele havia de morrer. E aí no final da vida de Pedro, há relatos da igreja católica que quando ele vai ser morto, crucificado, ele fala assim: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Você se assemelha com Jesus, você se torna parecido com Jesus quando você também pega a sua cruz, quando você leva a sua cruz. E eu não estou aqui de forma alguma pregando um evangelho de dor, de sofrimento. Você vai sofrer as boas dores que Deus tem para você,
para que você viva em retidão. E sabe qual é o maior privilégio de você pegar a sua cruz e seguir Jesus? É você se tornar mais parecido com Ele. É você ir se tornando mais parecido com o caráter dEle. É as pessoas olharem para você e falar, caramba, mano, cara, você me inspira muito, você é muito de Deus. E você está dentro de você falando, Deus, eu ainda preciso levar a minha cruz. Eu ainda preciso renunciar. Olha esse temperamento aqui. Olha as minhas palavras. Olha, Senhor, tudo que está ao meu redor, eu preciso me tornar parecido contigo. É quando Paulo fala lá em Filipenses, eu considero tudo como perda pela excelência do conhecimento de Jesus. Considero tudo como lixo, esterco. Quando eu penso na excelência que é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é também pegar a sua cruz e se tornar parecido com Ele, deixar o caráter dele ser formado em você. É morrer para si mesmo. A Bíblia diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dará muito fruto. Então morte no reino significa vida. Quando você morre para si mesmo, é a vida de Deus que vai brotando dentro de você. E isso é a maior recompensa. Isso é o maior privilégio. É você ter o próprio Deus transformando a sua vida. Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne agora, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E você sabe o que significa isso? Eu não sou tão bom quanto o Alas de, chegar aqui e falar bonitão. Então, ontem, quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu escrevi algo para tentar transcrever o que significa esse texto. Então, vamos lá. Suponha que no dia 1º de janeiro de 2023, eu estava dentro de um avião e esse avião explodiu. Meu corpo caiu no chão e eu morri. Depois de algum tempo, um fazendeiro encontrou o meu corpo, não tinha batida no meu coração, não tinha fôlego de vida, meu corpo estava completamente gelado, e é óbvio, eu estava morto. O fazendeiro fez uma cova, mas quando colocou meu corpo na terra, já estava escuro demais para cobrir, e ele decidiu voltar para casa e enterrar no dia seguinte, bem cedo. Então, nesse momento, Jesus veio até mim e disse, Daniel, você está morto. Sua vida nesse mundo, nessa era, acabou. Mas eu vou soprar um fôlego de vida em você, se você prometer que vai fazer qualquer coisa que eu mandar. Você vai para onde eu quiser que você vá. E a minha primeira reação é, eu não quero isso, isso é uma escravidão. Mas logo eu percebo que não estou em uma posição de negociar ou escolher nada. Então eu caio em si rapidamente e sinceramente eu concordo de fazer o que Jesus quer que eu faça e ir onde Ele quer que eu vá. Nesse mesmo momento meus pulmões voltam a funcionar, o coração volta a bater e todos os órgãos voltam a funcionar e o fôlego de vida entra em mim novamente. Voltei à vida, nasci de novo. Daquele momento em diante, o que Jesus pedisse para mim, eu obedeceria. Nada é difícil demais para mim agora. Nenhum horário é cansativo. Nenhum lugar é perigoso demais. Por quê? Porque eu estava morto e agora eu estou vivo. Vivendo em um corpo emprestado que não é meu. Não sou mais o dono da minha própria vida. Estou vivendo em um corpo emprestado. O tempo que eu tenho é emprestado. A vida que agora eu tenho também é emprestada. Eu tenho a vida de Deus. Então, o Daniel perdeu a vida, mas Cristo deu uma nova vida para ele. Ele estava morto nos seus delitos e pecados, mas agora, pela graça, ele foi salvo. Ele me tirou de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Então, agora o Daniel pode dizer, como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nessa carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é o que significa esse texto.
Pode aplaudir Jesus. Sabe qual é a ordem de Jesus no texto que nós lemos no início? Vem e me segue. Morra para si mesmo. Morra completamente para o pecado, para o mundo, e se torne cada vez mais consagrado para Deus. Um morto, ele não se preocupa mais com seus direitos. Um morto não se preocupa mais com a preocupação das pessoas, com a opinião das pessoas. Alguém que está morto, que realmente está crucificado com Cristo, não se importa o que as pessoas acham, de verdade. Pode ter até um processo aí de, sabe, meu Deus, quero agradar aquela pessoa, mas quanto mais você caminha com Jesus, cara, mais você se importa com o que Ele está pensando de você. E isso é também se tornar um discípulo. Eu já estou encerrando, eu quero que... Aí. Depois de uma mensagem de cruz, o A foi meio assim, né? Foi o A da pastora. Estou brincando. Se coloque de pé. Quero terminar com essa frase de John Wesley. Na verdade, é uma oração. E essa oração está ali relatada no livro Momentos Decisivos. E eu quero ler para vocês aqui a oração de John Wesley. Coloco-me completamente em tuas mãos. Coloco-me completamente para fazer o que quiseres. Coloca-me como quem desejas. Coloca-me para fazer. Coloca-me para sofrer. Permita-me ser empregado para ti, ou colocado de lado por ti, exaltado para ti, ou jogado debaixo dos seus pés para ti. Permita-me ser completo, ou permita-me ser vazio. Permita-me ter todas as coisas, ou permita-me não ter nada. Eu livremente, de todo o meu coração, renuncio tudo para o teu prazer e para a tua disposição. Esse é o John Wesley citado em todos os livros de avivamento. Alguém que foi usado por Deus para encerrar a escravidão. Alguém que foi usado por Deus para influenciar na economia de uma nação. Alguém que foi usado por Deus para incendiar a Europa. Alguém que diz: coloco-me completamente nas tuas mãos para fazer o que quiseres. Está aí um bom exemplo de um discípulo de Jesus, de alguém que decidiu viver uma vida radical com Deus. Sabe, de verdade, talvez o maior efeito dessa mensagem aqui não seja você se arrepiar, você chorar, mas quantas vezes eu vim para a igreja e saí triste comigo mesmo, com a minha apatia, com a minha frieza espiritual. Porque ao longo da sua jornada, meu amigo, se você não colocar lenha na sua fogueira, ela vai apagar. Você um dia foi alguém que desejou viver para Deus, mas a jornada foi te esfriando. A sua audiência foi para outra pessoa. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus e deixar Ele trabalhar e fazer a boa obra que Ele tem na nossa vida, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. O que é que Deus tem falado com você? Não só nessa mensagem, o que é que Deus tem falado com você nesse tempo? Quais são as coisas na sua vida que não condizem com aquilo que Deus falou com você? Essa é uma noite de nós lermos e aceitarmos todos os termos de compromisso. Jesus, Ele não quer você um pedacinho, Ele quer você por inteiro.
Quando ele chama um homem e fala, vem me segue, ele fala, deixa eu enterrar primeiro os meus pais. A resposta de Jesus, delicado, né? Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vem e me segue. Esse é o evangelho, mano. Você não acha que está sendo muito radical? Jesus era radical, mano. Jesus era muito radical.